Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, gente, né, nós tivemos aí um feriado, né, o fim de semana deve ter sido bastante proveitoso e agora vamos iniciar nossa semana de aula. E hoje nós vamos começar de costume com aula de matemática e de história. Então, pega o livro de vocês na página 180 e vamos dar início com matemática, certo? Nós vamos dar início à nossa unidade 5, onde nós vamos falar dos números racionais, frações. Aí no livro de vocês tem uns exemplos, tá? E a gente vai começar por eles. Bom, metade ou meio, certo? Nós vamos falar sobre esse assunto, né? Frações, metade ou meio. Aí no livro de vocês tem um exemplo de duas pessoas conversando, um adulto, um adolescente e um adulto, né? E eles estão dialogando sobre a idade. Aí o adolescente disse ao seguinte à criança: eu tenho 16 anos. E a criança respondeu: eu tenho metade de sua idade. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir a idade do rapaz que tem 16 anos por 2 para poder descobrir a idade da criança. Então, é a metade da idade. Olha só. Para calcular a metade de uma quantidade, dividimos essa quantidade por 2 e conseguimos obter esse resultado. Então, se nós queremos a metade de uma quantidade, nós dividimos por 2 esse valor. Aí nós vamos obter o resultado. Então, foi dividido 16 por 2, onde foi se encontrado o resultado, que a criança tem 8 anos, certo? E nós já sabemos que 16 dividido por 2 é 8. Então, automaticamente nós já iríamos saber, né? Se ele tem a metade da idade, nós já iríamos saber que ele tem 8 anos. Portanto, a idade de Lucas é 8. Um canteiro de hortaliças está dividido em duas partes iguais. Cada uma das partes do canteiro se chama metade ou meio. Então, aqui nós temos o canteiro, né? Certo? Nós temos diferentes tipos aqui, né? Nós temos um tipo aqui e outro tipo aqui. Eles estão divididos no meio, né? Então, nós temos o quê? Uma metade ou um meio, que lê-se assim. Um meio ou uma metade. E a forma que nós fazemos essa fração, a representação que se lê um meio ou uma metade, é essa aqui. Nós colocamos um aqui, certo? Porque há um canteiro, certo? E com duas metades, que é essa representação aqui. Nós temos um canteiro e esse canteiro ele está dividido em 2. Então, a representação dela é essa. Um canteiro dividido em 2, certo? Aí lê-se um meio ou metade. Aqui nós temos, juntando-se as duas partes, temos um canteiro, que foi o que eu acabei de falar aqui. Veja a seguir outro exemplo. Dividimos a quantidade de de triângulos em duas partes iguais. Pintamos uma das partes, então. Vocês estão vendo aqui, ó? Nós pintamos uma parte, certo? Dizemos a metade da quantidade de um triângulo está pintada ou um meio quantidade de um triângulo está pintada. Tomamos outro triângulo e dividimos em duas partes iguais. Depois, pintamos uma das partes. Dizemos metade da figura está pintada ou um meio da figura está pintada. Vocês estão vendo o triângulo e está pintado somente a metade. Então, a representação ainda é essa. Um triângulo e um meio, certo? Então, essa aqui é a representação, é a fração desse desenho, ok? Então, na página 181, vocês vão ter um exercício que é falando sobre esse assunto, sobre a metade ou o meio. Vocês vão ter um exercício, né, para vocês responderem, que é bem simples, é só para vocês dividirem
para completar as lacunas, né? Onde na primeira vai estar assim, complete as frases. A metade de 64 é, vocês vão fazer a divisão, certo? Lembrando que para obter a metade nós dividimos o número por 2, né? No número 2 está assim, complete as frases. A metade das 2 dezenas de lápis é igual a, que também é da mesma forma. 2 dezenas, né? São 20, né? E no 3 está pedindo assim, pinte a metade da quantidade de figuras em cada grupo. Então, você vai pintar a metade de cada grupo, né? Vocês vão contar quantidades e vai pintar somente a metade, certo? E ainda aí na página 181, nós temos um terço ou uma parte, que diz assim, um canteiro de hortaliça está dividido em 3 partes iguais, que foi da mesma forma que nós fizemos no que tem 2 partes iguais. Um canteiro com 3 partes iguais, certo? Por que 3 partes iguais? Porque tem um canteiro, mas eles estão divididos em 3 partes iguais. A diferença não tem das partes, certo? São iguais. Cada parte de um terço ou um terço da parte do canteiro representa. Está o canteiro com as 3 partes iguais e essa aqui é a forma da representação. Um canteiro, né? Que é o canteiro e 3 partes iguais. Então, lê-se assim, um terço ou uma parte. Juntando-se as 3 partes, temos um inteiro. Para acharmos a terça parte, dividimos o inteiro em 3 partes iguais. Observemos o exemplo. Dividimos a quantidade de figuras em 3 partes iguais e pintamos uma das partes. Dividimos a terça parte da quantidade de figuras, está pintada, ou um terço da quantidade de figuras está pintada. Dividimos a figura em 3 partes iguais e pintamos uma das partes, que é essa representação aqui. Essa daqui representa o canteiro e isso aqui é as 3 partes do canteiro, certo? Então, 82 tem um exercício para vocês responderem também relacionado a esse assunto, sobre o terço, né? Onde nós vamos responder da mesma forma que nós vamos responder o da metade, né? Todo relacionado. No primeiro tem pinte um terço de cada figura. Então, vai ter a figurinha e você vai pintar o terço de cada uma delas, certo? No 2 tá assim. No grupo a seguir, pintemos a terça parte da quantidade de figuras. Então, aqui nós temos um grupo, né? E nós vamos pintar a terça parte desse grupo, certo? Vocês vão fazer a contagem direitinho. No terceiro tá assim, complete o quadro calculando a terça parte dos números. Então, nós temos um número aí e vocês vão calcular a terça parte. Como é que nós calculamos? Nós dividimos como esse número, certo? Então, lembrem que nós temos que, assim como nós dividimos a metade, que foi por 2, nós vamos dividir a terça parte por 3, certo? Aí nós temos aí situações, problemas para vocês responderem, que é muito bacana para aprendizado. E tem assim, Luciana tem 27 anos e Laura tem a terça parte da idade de Luciana. Qual a idade de Laura? Como a tia explicou anteriormente, para nós acharmos a terça parte, nós precisamos dividir o número por 3. E assim vocês vão fazer na outra situação, problema. Ok? Então, faça essa atividade, tá? De matemática. Qualquer dúvida, vocês me procurem que a tia ajuda vocês, tá certo? Então, beijo, meus amores, e até a próxima aula.